E dando andamento ao nosso curso básico de Excel, vamos para a quinta aula, galera. E nessa aula a gente vai ver a formatação condicional. Bom, essa aula vai ser exclusiva desse assunto porque é um tema que abrange muitos conceitos e tem muita gente que tem dificuldade em utilizar formatação condicional. Então a gente vai focar nesse assunto hoje, ok? Bom, antes de mais nada, eu queria te pedir para que, se você ainda não se cadastrou no nosso canal, se cadastre, clique no sininho e compartilhe os vídeos que você gostar, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, a formatação condicional, ela diz o seguinte: ela formata a célula com uma determinada característica se atender a uma condição, por isso que ela se chama condicional. Então, se a condição que você parametrizar atender o que você quer, né, atender, ela vai formatar de uma determinada maneira. Caso contrário, ela vai deixar do jeito que está ou formatar de uma outra maneira. Beleza? Então, para a gente poder utilizar essa formatação condicional, eu vou preencher um pouquinho mais essa planilha aqui com alguns textos, tá? Então, eu vou acrescentar os números aqui até, sei lá, até o número 20. E aí a gente tem três maneiras, na verdade, de colocar os números até o número 20. O primeiro, clicando e arrastando, como eu fiz aqui, né? Deixei o mouse com o formato dessa cruzinha aqui e arrastei até lá o número 20, sei lá, até o final, vai. E aí eu aperto a tecla Ctrl. Quando eu soltar, ele vai me preencher com a numeração, tá? Então até o número 22. Uma outra maneira é ir digitando mesmo, só que essa é mais demorada, né? Imagine que você vai digitar até o número 1000, por exemplo. Então, clicando, arrastando e apertando Ctrl é mais rápido. E uma outra maneira é fazendo uma fórmula matemática, mas a gente vai ver isso depois. Ok? Então vamos utilizar o Ctrl, que é bem mais rápido. Clica, arrasta, aperta o Ctrl e solta. E aí você vai ter a numeração até o 22. O texto a gente pode colocar qualquer tipo de texto aqui, mas eu vou colocar o mesmo texto, ele só vai incrementando o número 1, 2, 3, 4, 5, porque eu estou clicando e arrastando. E aí vamos também copiar aqui a marca. E a quantidade aqui a gente vai manter tudo 1, ok? Só que o valor a gente vai alterar. Então a gente vai colocar vários valores aqui, tá? Ok? Bom, qual que é a ideia nossa aqui? A ideia aqui é utilizar a formatação condicional, tá? E quando eu clico nesse botão, ele me dá várias opções. A gente normalmente utiliza a realçar a regra das células, tá? Então, esse aqui é o mais utilizado e com certeza você vai utilizar muito isso aqui também. Então imagine o seguinte, ele fala assim, ó, na primeira opção, é maior do que. Então, o que significa isso, né? Se a célula que você está configurando, o valor for maior do que um valor que você determinou, ele vai formatar da maneira que você especificar. No de baixo, é menor do que, a mesma coisa, só que em vez de ser maior, é menor. Então, se for menor do que um determinado valor, ele também vai formatar. Está entre, né? Então imagine que uma célula está entre dois valores específicos, ele vai formatar da maneira como você quer. É igual, tá? Então é igual a um determinado valor, ele vai formatar como você quer. Então percebe que ele sempre atende a uma determinada condição, por isso que chama formatação condicional. Aí depois tem aqui parte de texto, parte de data, né? Valores duplicados, tá? Mas vamos ver na prática como que funciona isso, ok? Então, primeiramente, como que a gente faz? A gente seleciona as células que a gente quer formatar, ok? Utilizar formatação condicional. Clica no botão formatação condicional, realçar regras das células. E aí vamos utilizar essa primeira opção aqui, ó. É maior do que. Eu cliquei no botão, ele já me abre essa caixinha aqui, onde eu vou colocar o valor que eu vou especificar. Então vamos imaginar que eu quero identificar todas as células que são maior do que 30, tá? Então eu vou digitar 30 aqui, ó. E aí eu vou dar um OK e ele vai pintar para mim, ó, de vermelho, todas as células que são maior que 30, tá? Uma quantidade de poucas de dados assim é fácil você identificar, mas imagine uma planilha com 5.000 linhas, né? 5.000 dados, então fica mais fácil de você fazer a formatação, ok? Bom, vamos fazer agora com é menor do que. Então vamos clicar aqui, ó, é menor do que um determinado valor. Vamos especificar aqui o valor de, sei lá, 5. É menor do que 5, tá? Só que agora eu não quero, eu vou mostrar uma outra opção para você, que é escolher como você quer que seja formatado, tá? Então eu tenho aqui preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro, amarelo claro e amarelo escuro, verde e o texto verde escuro, né? E eu também tenho aqui, ó,
texto vermelho só, borda vermelha, e eu também tenho como personalizar isso. Então, se eu clicar em formato personalizado, ele vai abrir essa caixinha aqui de formatação, ok? E aqui eu posso escolher, por exemplo, que a cor de fundo vai ser verde. Aliás, a cor do texto vai ser verde. O texto também vai ser em negrito, ok? É as duas únicas opções que eu consigo aqui. Perceba que a fonte ele não habilita, o tamanho da fonte também não. E aqui o taxado, somente o taxado, né? O sobrescrito e o subscrito ele não habilita. O taxado é essa linha no meio do texto aqui, mas eu não quero isso. E aí eu também quero que o preenchimento da fonte, né, do fundo da célula, seja em amarelo, tá? Só a título de ilustração, ok? Eu posso formatar bordas também, colocar uma borda diferenciada, mas eu vou focar principalmente aqui no texto e no preenchimento. E vou dar um OK. E aí você vai verificar que quando eu dou OK, ele preenche o fundo de tudo que for menor do que 5 em amarelo, o texto em verde negrito e pronto. E aí, o que acontece se eu, por exemplo, digitar aqui 5? Tá? Ele perde a formatação, porque lá é menor que 5, ok? Se eu digitar aqui 10, ele perde a formatação. E se eu digitar 31, ele vai assumir a formatação que a gente tinha inserido anteriormente. Então percebe que eu consigo, numa mesma célula, ter vários tipos de formatação, né? Eu posso ter quantas formatações eu quiser nas células. Vamos adicionar mais uma, tá? Vamos adicionar que está entre aqui, ó, que é a terceira opção. Então está entre, sei lá, vamos especificar um valor qualquer aqui entre 10 e 15, tá? Então tudo que tiver entre 10 e 15, eu vou colocar uma formatação personalizada também. Eu quero que ele pinte a célula de azul e a fonte seja branca, tá? Só para a gente ilustrar. E aí eu vou dar um OK. E aí tá aí, ó, tudo que tiver entre 10 e 15, e aí perceba que ele pegou o 10 e pegou o 15, porque 10 e 15 faz parte, né, de entre 10 e 15, e os valores intermediários entre esses dois números também ficou formatado. Legal? Então você observa aí que a gente consegue fazer bastante formatações com esse conceito de formatação condicional, tá? A gente pode formatar também texto, né? Texto que contém uma determinada palavra, ele vai pintar para você. Então imagine que você tenha uma planilha com um monte de texto e você quer identificar todas as células que contêm uma determinada palavra. Então você seleciona aqui texto que contém, escreve a palavra que você quer aqui, por exemplo, arroz, mas como eu não selecionei aqui a coluna C, né? Só está selecionada essa célula, ele não vai pintar de nada, então vai ficar em branco. Mas se eu vim aqui e escrever arroz, ele vai pintar da maneira como eu especifiquei. Legal? Pessoal, era isso que eu tinha para dizer. O formatação condicional ele tem muito mais recursos, tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula que a gente vai trabalhar aí com conceitos um pouco mais avançados aí. Só uma outra dica que eu não posso deixar de falar é o seguinte: e se eu quiser apagar toda essa formatação, né? Eu não quero mais que tenha essa formatação. Eu vou clicar em formatar condicional, formatação condicional, e vem aqui, ó, limpar regras, tá? Ele me abre duas opções: limpar regra das células selecionadas, que é isso aqui que eu selecionei, ou de toda a planilha. Então eu vou clicar só em células selecionadas. Perceba que tudo perdeu a formatação menos essa daqui, porque eu tinha selecionado só isso. Legal? Pessoal, acho que está ficando bacana o curso. Se você estiver gostando, dá um curtir aí, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu? Fui!